O Dior começa dizendo que ela tem um corpão, tem um cabelo rosa e que ele gostou do jeito dela. Ele pede com licença e pergunta como ela vai. Ela fala que está bem e pergunta como ele vai. Ele fala que não queria incomodá-la, mas que a viu de longe e que a achou muito bonita. Ele fala que gostou do cabelo rosa dela, que gostou desse short azul e ela agradece. Ela fala que queria mesmo conversar com ele, mas que ela precisa ir falar com a amiga dela. E ele fala, caramba, não consigo falar com você rápido mesmo? E também pergunta se ela pode dar o número ou o Instagram para ele. Ela fala que foi banida e ele pergunta como assim. Ela fala que foi banida do Instagram. Ele fala que pode ser o número, mas ela diz que não fornece o número dela sim. Ele fala que gostaria de poder conhecê-la, por isso está pedindo o número dela ou algo parecido. Mas ela diz que não tem o costume de conversar com pessoas assim na rua. Ele pergunta se ela não fala e ela diz que não. Ele fala que entende, mas que ele queria conhecê-la e que não teve outra forma de tentar falar com ela. Mas ela diz que precisa ir e fala que está com pressa. Ele pergunta se ela está com pressa e ela fala que precisa ir. Ele pergunta se não dá mesmo e ela deseja um ótimo dia para ele. E ele diz que tudo bem. Ele fala que às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde e que se essa não der certo ele vai para a próxima. E em seguida ele diz que nem sempre dá certo. E ele pede para a galera deixar o like e se inscrever no canal. Ele pergunta o que está rolando aqui e do que ela está falando. Ela fala que ele não disse que ele tinha um carro como esse. E ele pergunta o que ela quer dizer com isso. Ela fala que pensou que ele estivesse andando. Ele fala que estava, diz que esse não é o ponto e pergunta o que ela quer. Ela fala que é um carro muito legal e que ela nunca andou em um carro desses antes. Ele pergunta se ela nunca andou e ela fala que não. Ele fala que não está entendendo porque ela está dizendo isso. E ela fala que só pensou que ele fosse um vagabundo andando na rua. Ele pergunta se só porque ele estava andando a pé, se isso significa que ele é um vagabundo. Ela pergunta o que ele quer que ela faça para recompensá-lo por isso, e fala que ela não sabia que ele era dono desse carro. E ele fala que, sinceramente, ele já nem sabe mais. E ela fala que se ele quiser, ela pode cancelar os planos dela agora. Ele pergunta se ela pode cancelar e ela fala que pode. E ele pergunta por quê. Ele fala que queria conhecê-la, mas que ela não estava interessada. Ela fala que ele vai poder conhecê-la se eles derem um passeio. Ele fala um passeio e ela diz que sim. Ele pergunta dar um passeio para onde e ela diz que ele podia levá-la para uma churrascaria. E ele fala churrascaria? E ela diz que sim. E ele pergunta, nós vamos para uma churrascaria, então você que vai pagar? E ela diz que na verdade não. Ele pergunta se não vai e ela pede para ele olhar para o carro dele. Ele fala que tudo bem, mas que não é porque ele tem esse carro que significa que ele tem que pagar. Mas em seguida ele diz que ele vai sair do carro. Ele pergunta o que ela disse e ela fala que vai postar nas redes sociais. Ele pergunta como assim postar nas redes sociais. E em seguida pergunta o que ela pensa que está fazendo. Ela pergunta se ela não pode, ele fala que não está entendendo porque ela está querendo tirar foto dele. E fala que sinceramente ele não sabe. Ele fala que não está entendendo e pergunta o que é isso. E ela fala que pensou que ele quisesse trocar o número com ela. E ele fala, agora você quer trocar de número comigo? E ela diz que sim. Ela fala que ele está muito bem e ele pergunta se ela precisa tocar nele. Ele fala que não está entendendo essa mudança e que a cabeça dele está confusa. E fala que ainda há pouco ela pensou que ele fosse um vagabundo. Ela fala que agora é diferente. Ele pergunta, agora é diferente por quê? E ela dá a entender que é por conta do carro dele. E depois de mais algum tempo ali conversando com ela, ele fala que vai ser melhor eles conversarem na calçada. Ele pergunta o que ela faz para viver e ele fala que precisa saber um pouco mais sobre ela. Ele fala que precisa saber como funciona a mentalidade dela e pergunta novamente o que ela faz. E ela simplesmente diz que ela trabalha em casa. E ele fala, você trabalha em casa? Tudo bem, tudo bem. Ela pergunta e ele, mas ele pergunta se ela mora ali. E ela diz que sim. Ela pergunta o que ele faz, ele fala que tem alguns negócios. E conta para ela que ele tem alguns imóveis
dois, inclusive naquele prédio. E ela, caramba, sério? E ele diz que sim. Ele fala que também tem um outro ali na frente, ela fala que eles podem dar uma volta. E ela fala que adoraria se ele mostrasse um pouco pra ela. Ele pergunta se ela quer ver o que ele tem e se ela está tentando tramar alguma coisa. E ela começa a rir. Ela diz que não e fala que só gostou de ter visto o carro dele. Ele pergunta se ele pode ver uma coisa e ela pergunta o que. E em seguida ele pergunta se ela pode dar uma volta. E ele fala, tudo bem, e ela pergunta se eles podem ir. Ele fala que tudo bem, mas que primeiro ela precisa convencê-lo. Ela fala que não vai convencê-lo, mas que ela tem certeza que ele vai gostar. E em seguida começa a puxar a mão dele, mas ele pede para ela esperar. Ele fala que ainda precisa conhecê-la e pede para ela escutar. Ela fala que eles estão perdendo o tempo deles e que ele é o tipo dela. E em seguida ela pergunta se eles já podem ir. Ele fala que, para ser sincero, tem muitas garotas bonitas por aí e que ela não passou uma boa impressão pra ele. E fala que percebeu que ela não é o tipo dele e ela pergunta se não é. E em seguida diz que ele não vai ficar com ela. Ela fala que se interessou por ele e pergunta se ele vai rejeitá-la só por conta do carro dele. E quando ele fala que ela já pode ir, ela pergunta, eu já posso ir? E ela perde o controle e dá uma joelhada. Bom, eu acho que já dá pra imaginar onde. E ele fala, caramba, o que foi isso? Sério mesmo? E em seguida ela dá tchau pra ele. E ele começa a rir e pergunta se é isso mesmo. E em seguida ele diz, caramba, o que foi isso? Dela, e ela agradece e pergunta como ele vai. Ele fala que vai bem e em seguida se apresenta. Ele pergunta para onde ela está indo, ela fala que só está dando uma volta. Ele fala que ela é muito bonita e ela agradece. Ele pergunta da onde ela é e ela fala que é dali mesmo. Ele fala que nunca viu ali pela vizinhança, ela pergunta se não e ele fala que não. Ela fala que também nunca o viu por ali e ele pergunta se ela gosta de sair e ela ri e fala que um pouco. Ele fala que não quer tomar muito tempo dela, ela fala que não está fazendo nada demais e que só estava dando uma volta para ver o que tinha para fazer. Ele pede para ela anotar o número dele e fala que talvez mais tarde eles possam fazer alguma coisa. E em seguida pergunta o que ela acha. Mas ela fica ali pensativa e diz que estava pensando em ir ao shopping. Ele fala ir ao shopping fazer o quê? Ela fala que vai ao shopping fazer algumas comprinhas mais tarde. Ele pergunta se ela vai ao shopping e se então ela vai estar ocupada, mas ela diz que não. Ela fala que não está ocupada e que ela pode arranjar algum tempo. Ele pergunta a que horas ela está pensando em ir ao shopping, ela diz que 7h30. E em seguida diz que por volta de 7h30. Ele pede para ela anotar o número dele e ela pergunta se ele vai levá-la para o shopping. Ele pergunta se ele precisa mesmo levá-la para o shopping. E ela diz isso se ele quiser conhecê-la. Ele fala que não precisa fazer compras e pergunta o que ele vai fazer no shopping. E ela diz que eles vão fazer compras. Ele fala que vai ficar entediado e que não é o tipo de coisa que ele curte fazer. Ela fala que se ele quiser mesmo levá-la para sair, ele vai precisar se esforçar um pouco. Ele fala que ainda não a conhece e que ele não quer gastar o dinheiro dele. E ela fala que isso se ele quiser conhecê-la e fala que ela gosta muito de fazer compras. Ele fala que isso para ele não vai funcionar e diz que foi um prazer conhecê-la. E ela diz que tudo bem. Ele fala que ela disse que para poder conhecê-la, ele precisaria levá-la para o shopping. E diz que isso é uma loucura. Ele fala que não vai mentir e diz que não dá para acreditar. E em seguida ele fala que ele não é um trouxa para cair nessa. Ela pergunta por que ele foi embora assim de repente, ele fala que não entendeu. Então ela repete a pergunta novamente. Ele fala porque ele não estava gostando do rumo da conversa. Ele fala ir ao shopping e ela diz que sim. E em seguida fala pra ele que ele pode pegar o número dela. Ele fala que tentou pegar o número dela, mas que a conversa estava indo para a direção errada. Ela fala que só disse pra ele que ela estava querendo ir ao shopping e que ele pode ir com ela. E em seguida ela pergunta se ele ainda quer
o número dela. Ele fala que ele vai colocar o número dele no telefone dela e ela diz que pode ser. Ela fala que ele foi embora assim do nada, ele fala que ele ia tocar a vida dele. E fala que ele ficou confuso depois que ela disse para eles irem no shopping. Ela pergunta se ele não gosta de fazer compras, ele fala que gosta de fazer compras para ele. Ela pergunta se ele não gostaria de comprar nada para ela, ele fala que ela não é a namorada dele. E em seguida diz que ele nem a conhece e que isso não faz nenhum sentido. E fala que foi por isso que ele ficou confuso. Ela fala que agora já tem o número dele e ele pergunta se ela ainda vai no shopping. E ela diz que sim. E ela fala que ele foi embora assim do nada e que ela gostaria de sair com ele. Ele fala que não vai ao shopping e pergunta se ela quer entrar para eles se divertirem. E ela diz que sim. Ele pergunta se ela tem alguma sugestão, mas ela fala que não precisa porque ela é muito divertida. Ele fala que então tudo bem e fala que ela pode entrar.